Bem-vindos ao Canaril Santos Costa. No vídeo de hoje irei falar um pouco sobre a história de uma das raças de canários que mais paixões e ódios transmitem aos criadores, o canário Gibber Italicus. Antes de começar a falar sobre esta raça tão peculiar, peço que coloquem um like no vídeo, que se ainda não o fizeram, que subscrevam o canal e que ativem o sininho para receberem uma notificação sempre que for colocado um novo vídeo no canal. Desde já o meu obrigado. História do canário Gibber Italicus. Esta raça tem a sua origem em Itália por volta de 1951. A influência do clima suave de Itália, junto com uma rigorosa e continuada seleção realizada pelos criadores do canário frisado do sul, efetuando cruzamentos entre frisados do sul consanguíneos e intensivos, provocaram as características que fizeram com que fosse desenvolvido um tipo de frisado do sul com uma forma e elegância muito particular, a qual se foi separando progressivamente dos seus progenitores antecessores. No canário Gibber, e ao que se sabe, não houve interferência de mais nenhuma raça a não ser o canário frisado do sul, cuja forma em sete e a movimentação foram mantidos, com redução do tamanho e principalmente da plumagem. O cruzamento contínuo entre pássaros intensos e consanguíneos conduziu às características acima citadas. A plumagem tornou-se escassa e mesmo ausente em algumas zonas, como as coxas e o contorno dos olhos. A redução do comprimento e rigidez dos frisados impede que, principalmente no peito, seja coberto o externo, chamada quilha, que aparece com muita frequência. Face às zonas sem penas, foi denominada inclusive como Striptease Canary. O seu tamanho ideal é de 14 a 15 cm, com uma posição em forma de sete. Visto por trás, não se deverá ver a cabeça. A cabeça deverá ser serpentiforme, pequena, coberta de penas lisas. O bico deverá ser proporcionalmente grande. Os olhos deverão estar bem posicionados, com um círculo sem penas em volta. O pescoço é relativamente longo e, quando em posição de concurso, deverá estar estendido para a frente e pouco inclinado para baixo em relação às patas. As asas deverão ser longas, perfeitamente aderidas ao dorso. O manto é simétrico, curto e não cobrindo os ombros. As pernas são longas, as coxas sem penas e totalmente aparentes, as canelas também longas e os dedos e unhas perfeitas. As patas deverão ter uma postura vertical no poleiro. A cauda é relativamente longa, mas apresenta-se muitas vezes nas laterais com as penas, chamadas barbas, fora do posicionamento normal, pois a cauda é usada com frequência como um terceiro apoio. As fissuras do peito são curtas, mas convergem para o centro do peito, sem, contudo, esconder o externo ou formar um cestinho igual ao dos outros frisados. Parecem duas vírgulas. Os fachos são curtos, curvados para cima, envolvendo as asas somente na altura das grandes penas. São admitidas todas as cores, inclusive o fundo vermelho. A plumagem é de penas curtas com coxas, externo e círculo em volta dos olhos sem penas. Boas criações ou mudas, um forte abraço.